Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a lei, instrumento de dominação. Nós vamos pedir a bênção de Santa Rita, que vai nos acompanhar nesse processo de aprendizagem, né? Eu gostaria de pedir para vocês, toda vez que vocês forem estudar o módulo, ler a Sagrada Escritura, a gente faça uma oração para que a gente tenha, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, os nossos olhos, para que a gente aprenda mais, tá bom? Nós vamos ter uma vinhetinha e já voltamos, tá bom? Obrigado! Que bom que vocês estão com a gente, né? Todo mundo aí assistindo, aproveitando esses momentos que a gente tem de aprendizagem, melhorar, trocar os nossos conhecimentos, né? Esse módulo, ele é um pouquinho mais complicado, né? Ele é um pouquinho mais pesado, mas é muito importante para nós, né? Existia na época de Jesus diversos tipos de leis, né? De diversas formas, os judeus tinham que cumprir elas à risca. Os fariseus, sempre ouvimos falar deles, mas quem que eram esse grupo? Quem que eram essas pessoas, esses fariseus? Por que a gente sempre ouve falar, né? Ah, esse fariseu, né? Era um grupo na época de Cristo, ele tinha mais ou menos 6.000 pessoas, né? Formavam esse grupo. Eles estudavam muito a lei de Moisés e criaram também a oralidade, a tradição, né? De transmitir através da oralidade as leis para as pessoas, né? Um grupo muito importante. Ser um fariseu era ruim, né? É bom ser um fariseu, era ruim? Não tem nada contra ser um fariseu, né? Na denominação, de pertencer a esse grupo de pessoas, né, na época. O problema é você se tornar uma pessoa soberba, porque você conhece mais, sabe mais da Escritura, você se tornar uma pessoa soberba, você se achar ser o santo e começar a excluir as pessoas em sua volta por causa disso, né? E isso sim era ruim. E Jesus condena isso, né? Jesus não aceita esse tipo de orgulho, né? Nos dias de hoje, cabe uma reflexão para nós, para a gente saber se eu costumo condenar ou excluir as pessoas pecadoras do nosso meio, né? As pessoas que não cumprem a lei. A lei de sábado, ela era muito rigorosa, muito exigente, né? Só para a gente ter uma ideia, os fariseus, os doutores da lei, diziam que você não podia no sábado andar mais que 30 passos. E você poderia ir só no templo, né? Caminhar para ir no templo. Se você errasse, andasse mais que 30 passos, você se tornava impuro, se tornava pecador. A comida também ela era preparada na véspera, não tinha nenhuma atividade, tinha que ser feito tudo na véspera, né, do sábado. Existem aqui algumas passagens que eu gostaria que vocês consultassem elas, que falam bastante sobre isso, né? Os discípulos foram acusados de desobediência da lei, porque eles foram colher espigas de milho no sábado para poder comer. Jesus, os fariseus vêm e criticam, condenam os discípulos, os apóstolos, né? E Jesus ele fica muito chateado e diz aos fariseus: se soubesseis o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifícios, não condene quem não tem culpa. O Filho do Homem é o dono do sábado, é o Senhor do sábado. Então Jesus ele deixa bem claro que o Filho do Homem é o dono do sábado, é o Senhor do sábado. Os fariseus, eles sempre conspiravam, né? Começavam a conspirar contra Jesus, né? Porque Jesus pregava, fazia tudo o que era contra a lei, né? Na verdade, contra ele, o que eles acreditavam que era contra a lei, né? Porque Jesus disse que eu vim cumprir a lei. Então Jesus não era contra as leis, ele era contra a forma que eles interpretavam a leitura da lei, né? E os fariseus, eles começavam a conspirar para matar Jesus, né? De qual que era a forma que eles matariam Jesus. Porque Jesus começou a ir contra a lei e a tradição. Mas a lei e a tradição, deixar bem claro, na leitura dos fariseus, dos doutores da lei, né? Não, Jesus nunca foi contra a lei. Pelo contrário, ele fala que ele veio cumprir, eu vim cumprir a lei, né?
Jesus questiona, né? É permitido num dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Então você vê bem, né? Salvar uma vida ou matar, né? No sábado. A partir de então, com mais empenho ainda, eles começaram a perseguir Jesus, procurando matar ele, né? Tem uma passagem também, vamos dar uma lidinha nessa passagem. O paralítico que Jesus cura, os fariseus não permitiram ele ser carregado do seu leito, né? Começa aqui, realmente eles começam a perseguir bastante Jesus, né? As ameaças aumentaram e Jesus responde para eles: meu pai trabalha e eu também trabalho. E os judeus, com mais força ainda, os fariseus, né, com mais força ainda, começaram realmente a articular para que Jesus fosse morto. Eles começaram a não aceitar, porque Jesus, com tudo isso que ele falava, ajudando os pobres, os oprimidos, os pecadores, os impuros, eles começam a seguir Jesus, a gostar do que Jesus fala, porque é a verdadeira lei, né? Não era a lei que os fariseus praticavam, né? Jesus é acusado de ateu, de não vir de Deus. Quando ele cura o cego, né? Ele vai lá e pega a lama e coloca no olho do cego, e aí e cura o cego, né? E aí eles acusam Jesus de ser feiticeiro, de não vir de Deus. E cada vez começa a ficar mais complicado, né? E Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado? Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho nessa passagem, agora que a gente conhece um pouquinho de Jesus, da ideia dele, por que ele fala isso para eles, né? O sábado, o 7º dia da semana, era um dos 10 mandamentos. Está escrito: eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair do país do Egito, da casa da escravidão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhais durante 6 dias, e neles fará todas as tuas obras. E no 7º, porém, é sábado de Deus, do teu Deus. Então Jesus, Deus, né? Ele dá essa lei para o judeu. E aí a gente fala: poxa vida, mas se Deus deu essa lei, por que nós católicos principalmente, né, muitos evangélicos, protestantes, não guardam o sábado, né? Essa lei está lá em Deuteronômio, a gente pode ler depois em Êxodo, né? O sábado para o povo judaico era um dia de descanso e de se encontrar para reavivar a memória, né? Eles celebravam nesse dia, como a gente vai aos domingos na missa, que é para a gente reavivar a nossa memória, relembrar o nosso passado, né? Mas essa lei não deveria ser escravizada, né? A ideia eles eram escravos lá com Faraó, a ideia era de que tivesse um dia para eles poderem descansar. Lá no Egito eles não tinham nenhum dia de descanso, então essa lei ela vinha trazer vida, né? Vinha trazer descanso, conforto, reunião com as famílias, mas não era para ser escravo dessa lei, né? Os sacerdotes, com o tempo, transformam essa lei numa ideia de santificação. Se você não cumprisse esse mandamento, você se tornava impuro ou pecador. Então, em vez de ser um dia de descanso, essa lei passa a ser maior que a vida. E Jesus não aceita isso, né? Nesse dia você não poderia nem ajudar o necessitado, não poderia fazer cura como Jesus fez, né? Então, qualquer coisa que você praticava, realmente você se tornava impuro, né? E aí, Jesus ele começa a fazer esses milagres, essas curas, né? E cada vez mais os fariseus começam a articular para que ele fosse morto, né? Tentar com o sinédrio, apoio de mais pessoas para que condenasse Jesus à morte. A lei ela tem 3 significados muito importantes, né? Os 10 mandamentos, os 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, né? Ou Torá, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ela tem esse outro significado. E o terceiro significado, que os fariseus eles aceitavam mais, para eles era um significado mais importante, que é a lei oral ou a tradição. Então a lei oral, nós tínhamos, né, até hoje o judeu ele faz dessa forma, ele tem a Sagrada Escritura e ele também tem a lei oral, que é a leitura ou a releitura da Bíblia, né, desses livros, para a atualidade, né? Então eles têm essa outra lei, que nós, cristãos, que a gente faz a leitura da Bíblia, nós temos só a Bíblia. Eles têm a Bíblia e tem também a lei oral, a tradição, né?
Jesus vem corrigir isto para tentar mostrar a verdadeira lei, mas os homens não conseguem compreender, né? Eles deturbaram essa lei com o passar do tempo, que o significado da lei era defender a vida, né? Mas isso vai se mudando, né? Algo tão lindo se transforma numa lei de escravidão, de exclusão do povo, dos mais pobres, porque era impossível cumprir todas essas leis. Você imagina um trabalhador pobre sustentar a família, né? Uma mulher que tinha vários filhos, como é que você consegue cumprir tantas leis, tantas exigências, tantas normas? Fica muito difícil, quase que impossível você conseguir cumprir tudo isso, né? E aí você cada vez vai se tornando excluso da sociedade, né? Quem era encarregado de ensinar as leituras, a interpretar, a explicar, eram os doutores da lei ou os escribas. Ou os escribas. Tá difícil hoje, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Eles se julgavam os maiorais, os únicos capazes de ler e ensinar, né? Gostavam de ser chamados de rabi. Inclusive alguns chamam Jesus de rabi, que quer dizer mestre. Eles tinham escolas, né, que ensinavam, né, os discípulos, eles tinham discípulos que eles ensinavam a ler e a escrever, formando novos discípulos. Para se tornar um doutor da lei, você começava a estudar com no máximo 14 anos. Durante 25 anos você estudava para ser um doutor da lei, né? Jesus, ele começa a sua missão a partir dos 30 anos. Havia só um livro, que era a Sagrada Escritura, o Primeiro Testamento. Então ninguém tinha acesso, né? Ninguém conseguia ler, era só os mestres, os doutores que tinham essas leis, né? Os jovens aprendizes, eles iam lá e começavam a aprender, a seguir o seu doutor da lei, o seu mestre, né? O seu rabi, e aprendiam alguns cultos secretos, proibidos para a maioria do povo. Também tem a passagem aqui, né? Então, os únicos doutores da lei, os que dominavam a escritura, era esse pessoal. Eles monopolizavam isso, então eles não eram muito importantes por bens e dinheiro e riqueza. A importância que eles tinham era pelo saber, né? Porque somente os puros, sem pecados, cumpridores da lei seriam salvos. Então era isso que eles pregavam, né? Que a lei, os seguidores, cumpridores, tinham que cumprir exatamente a lei que poderia ser salvo. Eles eram muito prestigiados, o povo ouvia muito eles, né? Dava muita importância para eles. Eles faziam cópias, né, da Sagrada Escritura, eram feitas cópias manual. A língua oficial era o hebraico. Pouquíssimas pessoas, as mulheres, os pobres mesmo, não sabiam mais essa lei. Aliás, essa língua, a língua que se utilizava mais comum era o aramaico. Por isso que nas sinagogas tinham a tradução em aramaico. Eles ficavam guardados no local, a lei, os rolos, né? Eles ficavam guardados no lugar mais sagrado do templo, da sinagoga, dentro de uma arca. E só os escribas, só os doutores da lei que podem abrir essa arca, né? As sinagogas, ela era como as igrejas para nós hoje. Centros de culto, de reza, de reunião, de festas, né? Era a mesma coisa da época, né? Se reúne para ler, para estudar. O rabino, ele lia a Sagrada Escritura para o povo, né? Para os seus discípulos, para quem quisesse estar presente, né? As sinagogas eram divididas em duas partes, né? Uma parte que era para o culto, outra parte para o estudo. As mulheres, elas só podiam ouvir, elas não podiam opinar nem participar. Onde existe, para a gente entender, né? Onde existe um judeu, tem uma sinagoga, né? Por causa daquela lei que eles não poderiam andar muito para ir no sábado. Então, eles construíam muitas sinagogas naquela época, tinha muitas delas, né? E tinha que cumprir a risca, porque senão você não era salvo, né? O Jesus, como ele era um bom judeu, ele também guardava o sábado e ia, aos sábados, aliás, ele ia na sinagoga ouvir salmos, as leituras, as conversas com os autores da lei, né? Discutir com eles, né? Inclusive, num sábado, ele vai numa sinagoga de Cafarnaum. Ele foi entregue um livro para que ele faça a leitura. Ele abre o livro e lê: Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade dos oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. E acrescentou, hoje realizou-se essa promessa. Vocês lembram dessa passagem, né? Então, isso aqui era uma profecia, né? Uma passagem lá de Isaías, do Velho Testamento, e Jesus diz que hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpre essa escritura. Isso cada vez mais vai ficando difícil, né? Os fariseus ficam mais revoltados, né? Jesus se declarando que o Espírito do Senhor desceu até ele, né? E estava junto com eles agora. Foram os fariseus que criaram as sinagogas para se opor ao templo, né? Porque o templo era dominado pelos saduceus, né? Então eles criam as sinagogas e começam a fazer essas leis, mas era para que eles um confronto com o templo, né? Os fariseus, eles eram um grupo de pessoas, eles não se misturavam com ninguém, a gente já viu isso, né? Por isso que o nome é fariseu, separado, né? Então já o nome deles já é isso, né? Então eles se separam do povo porque eles acreditavam muito que qualquer pecado, qualquer deslize, eles se tornavam impuros e não seriam mais salvos. Muita gente do povo, pessoas honestas, sérias, né? Os comerciantes, sem muita formação, após uma preparação muito rigorosa, começavam a fazer parte deste grupo. Havia muita gente rica, importante nesse grupo também, né? Então eles só queriam que a pessoa realmente seguisse à risca a lei. Nicodemos fazia parte desse grupo, né? Era um cara muito bem de vida e era um cara honesto. Então não necessariamente que o fariseu tinha que ser um cara mau, né? Ele era um cara bem, né? Do bem. É que eles faziam a interpretação da lei de uma forma errada que prejudicava as pessoas. Aí privilegiava um grupo e esse grupo, só esse grupo seria salvo, né? Os outros não, né? Inclusive alguns dos fariseus, né, doutores da lei principalmente, eles faziam parte do Sinédrio. Nós vimos lá atrás o que era o Sinédrio, né? O fariseu ele centra tudo na lei, né? Nada está fora dela, é o único caminho para chegar a Deus e automaticamente a salvação. Existia 613 leis, premissas, rituais que tinham que ser cumpridos à risca. Para ser santos, eles rezavam muito, jejuavam 2 vezes na semana, davam muita esmola e pagavam mais do que precisava de dízimo. Então isso dava um privilégio para eles, o povo respeitava bastante. Essas exigências que eles faziam, eram pouquíssimas pessoas que conseguiam seguir, né? Então não tinha como. E eles se achavam os escolhidos de Deus. Mais ninguém era escolhido de Deus, então ele é esse grupo que seria salvo, né? O povo ignorante não cumpria a lei, todos eles acabavam não indo para o céu, né? Não sendo salvos por Deus. Tem a passagem também, gostaria que vocês lessem essas passagens todas aqui. Eles andavam na rua com roupas diferentes, né? Cheio de enfeites, eles carregavam na cabeça uma caixinha, ou no pulso, no braço, né? Uma caixinha amarrada com uma passagem da lei. Isso era sinal de total obediência, que eles eram obedientes, né? Então eles andavam com roupas até diferentes para se separar do povo, né? Nós já falamos que eles se achavam que eram os únicos salvos, né? Porque tinha que fazer seguir a lei à risca, né? E isso acabou que matando o verdadeiro sentido do espírito da lei. Para o povo daquela época, a lei já não fazia mais sentido para eles, né? Era muito difícil cumprir. Acreditavam que o Messias seria um doutor da lei, que ia ajudar eles a cumprir a risca plenamente, conseguindo assim o fim dos tempos e a libertação de Israel. Então, eles tinham essa ideia. Perceberam que cada grupo achava que vinha um Deus, né? um Messias, né? Então, o Messias que vinha era o grupo que eu defendia. Então, Jesus tinha que vir com essas características, né? Aliás, o Messias tinha que vir com essas características do grupo que eu pertencia, né? Mas não foi bem assim, a gente percebe que não foi bem assim.
Na chegada de Jesus, um Messias totalmente diferente, que discordavam deles na interpretação da lei, Jesus apresenta um Deus complacente, misericordioso, muito diferente do Deus que eles esperavam, né? E aí, esse Deus que traz, que Jesus apresenta, ele ouve o clamor do povo, traz a liberdade e está no meio dos oprimidos, no meio dos pobres. Deus veio para salvá-los. Esse seria mais ou menos o Deus que Jesus apresenta, que não tem nada a ver com o Deus dos fariseus, dos doutores da lei, dos saduceus, né? Dos essênios principalmente, né? Aqui tem uma compilação das maiores divergências entre Jesus e os fariseus e os escribas. Eu vou ler aqui para vocês, que são bastante, né? O sábado, a pureza, o próximo, judeu, estrangeiro, o jejum, a oração, o templo, o próprio Deus, Jesus e os povos. Tem as passagens que falam aqui, eu gostaria que vocês lessem. Então, com esse monte de divergência, realmente a relação entre Jesus e esse povo vai se distanciando, vai ficando delicada, né? Cada vez mais eles caminhando para a cruz, né? Um momento muito importante, Jesus condena os fariseus e os escribas. É uma briga bem feia, um discurso bastante longo, tem a passagem aqui, em Mateus 23, a gente pode ler também. Jesus ele condena os vícios dos fariseus, chama eles de falso profeta, guias de cegos, enganadores do povo. E aí vocês já sabem, né? Jesus vai cada vez mais se distanciando, cada vez mais contradizendo esse povo, e aí Jesus vai realmente se condenando, né? Caminhando para a morte de cruz, que nós vamos entender lá na frente todo esse significado. Será que às vezes eu posso ser um fariseu? Fazer a leitura da Bíblia, da Sagrada Escritura, com os meus interesses, com os meus olhos, e achar que o Salvador, que Jesus, eu consigo manipular, e é o Jesus que eu quero, que eu pertenço ao meu grupo. É isso que é a prática dos fariseus, né? Desse pessoal dessa época, dos poderosos dessa época. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Qual que é a verdadeira mensagem de Cristo? No próximo módulo, nós vamos ver o templo, centro de poder e exploração. Não bastasse toda essa que nós estamos vendo até agora, no próximo módulo nós vamos falar sobre o templo. Que Santa Rita de Cássia abençoe cada um de nós, as nossas famílias, o nosso estudo, ilumine a nossa cabeça para que nós consigamos, com os nossos olhos, enxergar realmente a verdadeira palavra de Deus, a palavra de Cristo. Que o Espírito Santo ilumine, que a gente possa pregar também, falar para as pessoas sobre a Sagrada Escritura, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe.